Neemias capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sanbalaque que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu os judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, e Tobias, e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto se ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão até que entramos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram que de todos os lugares tomavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que, de noite, nos sirvam de guarda, e de dia, na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, e nem meus moços, e nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Capítulo 5.
Foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia que dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomamos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomar trigo nessa fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, os nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos esse ganho. Restituir-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vos exigistes deles. Então disseram: restituir-lhes, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que fariam conforme as suas palavras. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme estas palavras. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra desse muro fiz reparação. E terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se preparavam, e de 10 em 10 dias todos o vinham muitíssimo. E nem por isso exigi pão do governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Capítulo 6. E sucedeu mais, que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais,
Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregamo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onu. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta em sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo essas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultaremos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventás. Porque todas elas nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Dalaias, o filho de Gemetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Por isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa, a fim de me infamarem e assim de me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. E também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se ajuramentaram, porque eram o genro de Secanias, filho de Arã, e seu filho Joaná tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Capítulo 7. E sucedeu mais, que depois que o muro ficara edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores, e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós atrancai-as, e ponhar-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa.
E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela. E ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro, os transportados, que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esse é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Paros, 2.162. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paat-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgad, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Razum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netfá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavet, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Berote, 743. Os homens de Ramá e de Gibá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens Doutranebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadide e Ono, 721. Os filhos de Sanaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaias, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesuá. Os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Radevá, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros. Os filhos de Salum. Os filhos de Ater. Os filhos de Talmon. Os filhos de Acube. Os filhos de Hatita. Os filhos de Sobai, 138. Os Netineus. Os filhos de Zia. Os filhos de Razufa. Os filhos de Tabuate. Os filhos de Queros. Os filhos de Siá. E os filhos de Padom,
os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Haná, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Renéias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uza e os filhos de Peseia, os filhos de Bezai, os filhos de Naumim, os filhos de Nefuzim, os filhos de Bequibuque, os filhos de Hacufa, os filhos de Raur, os filhos de Beuzita, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos e os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Teumelá, Tel-Harzá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necodá, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Beuzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Berzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirzata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos, as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. E uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra, o Tirsata deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dáricos, e em prata 2.200 aratéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.000 aratéis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel nas suas cidades.